Olá, galera do meu coração, vamos a mais uma aula para você. Na aula de hoje sobre as curvas de nível, algo importante para você, aprender e, claro, principalmente para alguns vestibulares. A gente destaca para você o URGS e o FPR, e aí são bem presentes nessas provas a questão de cartografia. Mas vamos lá cercar então primeiro. Marcelo, o que seria uma curva de nível? Uma curva de nível são linhas que se unem e elas representam uma mesma altitude. Elas vão surgir lá no século XVIII na Holanda. Obviamente eles começam a utilizar para medir ali toda a sua topografia, mas mais voltado à questão dos rios. Sabe que a Holanda, conhecida lá como os Países Baixos, nós temos lá no seu território algumas áreas abaixo do nível do mar. Então eles começaram a fazer esses estudos. E hoje as curvas de níveis são utilizadas amplamente em vários segmentos. E é na cartografia que você vai ver isso aqui. Então, são linhas que representam a mesma altitude. Algo também interessante para você saber é uma outra nomenclatura. Eles podem chamar de isoipas. O que seria, Marcelo? São as cotas. Essas cotas que representam a mesma altitude. Então, nessas cotas, elas vão ser também denominadas como as curvas mestres, as linhas mestres que vão representar essa altitude. Mas para você entender essa lógica, eu vou chegar mais aqui perto de você para explicar. Então, você quando vê aí uma paisagem e tem toda a forma do relevo, O relevo são as formas da superfície terrestre. Você está vendo isso horizontalmente. Então você tem que imaginar, para entender a curva nível, você vendo ela de cima. Quando você vê uma foto aérea, você não consegue identificar um ponto mais alto e um ponto mais baixo. Você está lá no avião, olhando para baixo. E aí, certamente, com as curvas de nível ali, você consegue identificar o que é mais alto, o que é mais baixo. Deu para entender a jogada? Então, é como se eu viajasse aqui de avião, eu fizesse aqui alguns recortes. Então, eu faço um recorte aqui, representei, nesse exemplo aqui, com 800 metros. Um outro recorte aqui, 600 metros. Um outro, 400, 200 e o nível. Então, quando eu vejo de cima, é como se isso aqui fosse lá uma moto, encaixasse um dentro do outro, ficando assim. E aí, claro, se eu representar com as altitudes, eu consigo identificar se isso é uma depressão, é uma colina, é uma montanha, eu consigo identificar. Deu para entender essa questão básica da introdução para você? Vamos ver isso na prática, vem aqui comigo. Então eu botei aqui para você uma curva de nível, Então lembra, cada uma dessa linha, dessa curva aqui, ela representa a mesma altitude. No caso aqui, 600. Essa outra, toda essa linha, 400. Essa outra, toda essa linha, 200. E algo que você entendeu, que os intervalos são os mesmos. Entendeu? Equidistante. A equidistância entre elas, no caso aqui, é de 200 e 200. Essas são as curvas, as linhas mestres. Certamente também aqui no meio podem existir outras linhas aqui, Que, por exemplo, essa aqui está mostrando lá, botei 600, 400, 200, que fosse aqui de 10 em 10, de 20 em 20, que seriam esses intervalos. Porque eu quero saber também a altitude desse ponto que está ali. Mas essa aqui é a distância. E aqui você consegue identificar, por exemplo, se eles marcarem um ponto A e um ponto B. E falar lá numa questão, para onde é que corre esse rio? Ele é de oeste para leste? Ele é de leste para oeste? Como é que eu vou identificar? Eu vou pela altitude. Sempre o rio, do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então, no caso, o rio vem nesse sentido, nesta direção. Estou entendendo como é tranquilo isso? Isso você vai também identificar. Isso aqui é uma elevação, isso aqui é uma depressão, então também temos aqui. O ponto mais alto está no meio, se está mais alto no meio, essa parte é mais elevada. Mas eu vou te ensinar agora, meu aluno irado, como transformar isso nessa elevação. Então, como é que a gente fez aqui para você entender? Então, o primeiro passo vai traçar aqui um eixo Y e o eixo X. Aqui você vai marcar as altitudes. Então, nós temos lá o ponto mais alto, bota mais em cima, 600. O segundo ponto mais alto aqui, 400, 200. Então, aqui são as altitudes representadas lá naquela
curva de nível. E aí você vai vir aqui, descendo em cada uma dessas linhas, até cruzar essa linha de baixo. Esse aqui, aqui, esse aqui, aqui, e vai cruzando todas. E agora você está marcando a altitude. Nessa primeira linha aqui, por exemplo, nós temos lá no nível lá, né, do mar, 0. Beleza. E aqui? Aqui é a próxima linha, que é essa aqui, nós temos lá 200. E aqui? Essa aqui, 400. E essa aqui? 600. Do outro lado, 600. Do outro, ó, vamos descer então para você entender. Ó. Aqui ela vem até essa linha do 200. Essa aqui vem até a linha do 400. Essa vem a linha do 600. Essa vem a linha do 600. Essa vem a linha do 400. Essa vem a linha do 200. E essas duas aqui, claro, que é do nível do mar. E agora você vai unificar os pontos e vai ter ali o formato que essa do curva do nível está representando. Isso é bem tranquilo e você, almirado, está por dentro. Então eu pergunto, qual é a equidistância entre esses pontos? No exemplo que eu botei aqui, 200. Né? Marcelo, e se fosse uma questão de rio? Para onde é que o rio vai correr? Quando é curva de nível, já entendeu que é do ponto mais elevado para o mais baixo. E pela gravidade, obviamente. Mas você tem que entender, quando você vê uma elevação, a gente tem que entender que essa elevação, ela não é, né, toda a terra erudida. Nós temos aqui, grande parte dela são rochas lá cristalinas, bonitonas. E todo aqui o material que está por fora, sim, um material sedimentado. Bonitão, bonitão. Quando chove, por exemplo, e gera um escorregamento de massa, né, pode ter vegetação aqui bonitinho, que vai segurar. Não quer dizer que se eu não tirar a vegetação, não vai haver. Nós temos em várias áreas, mesmo com a vegetação, a chuva vai infiltrar aqui, né, sabe que choveu, parte da chuva se infiltra, parte da chuva vai, né, escorrer aqui pela elevação. E, claro, o excesso de chuva pode tornar esse solo encharcado e isso gerar um, né, escorregamento. Porém, se isso aqui tiver muitas árvores, isso tende as raízes das árvores segurar. Mas pode mesmo assim acontecer. Então a água aqui, ó, infiltrando, ela pode formar aqui em cima, vamos fazer aqui, ó, de amarelinho para você, uma nascente. Vai fazer aqui o rio, ó, correndo por essas áreas aqui. O rio correndo aqui, ele vai modificar o relevo, pode formar, né, um vale, pode formar aqui várias áreas, né? Aqui vai formar o leito do rio bonitinho, lá do montante para o jusante, com seus afluentes. Então, essa é a formação e a gente entende por isso. Não é lá no topo da montanha. O topo da montanha é conhecido como o divisor da água. Fala um pouquinho, né, mais abaixo as principais nascentes. Então, assim você consegue identificar no rio. Num desenho, também tem que identificar. Então, se eu tenho aqui um rio, ó, ele vai correr aqui bonitinho, o rio principal, os seus afluentes, seus subafluentes. Em desenho, geralmente, eles fazem lá a parte mais grossa lá na montante e vai afinando lá, né, para a foz do rio. Tranquilão? Uma dica que a gente não falou aqui que é importante para você identificar é essa aqui, ó, isso é muito interessante. Quanto mais próximas as linhas forem uma das outras, nós temos mais declividade. Então, se eu fosse representar, eu consigo identificar, ó, que nessa parte aqui, ó, isso é mais íngreme. Essa parte aqui estão mais afastadas. Então, nessa parte aqui será mais suave, formando um desenho mais ou menos desse formato. Entenderam? Então, aqui, ó, mais íngreme. Onde é que seria melhor para desenvolver tal cultura? Né? Então, aqui na parte mais plana. Onde é que é a nascente do rio? Opa, geralmente tende a ser nessa porção oeste e assim você consegue resolver. Lembra que as curvas de nível também são utilizadas para a agricultura. Então eu quero desenvolver uma cultura numa área elevada, então eu tenho que fazer, claro, o estudo das curvas de nível para poder ali, né, ter o represamento da água, para evitar o assoreamento e até que cultura eu vou desenvolver. Né? Para você entender aqui bonitão. Se eu quero plantar aqui, certamente a gente vai fazendo aqui, né, algumas adaptações nessa área elevada, vou tirar aqui e assim eu vou conter toda essa erosão, plantando aqui, ó, algumas culturas. Nas áreas elevadas, geralmente eles plantam culturas permanentes, né? Plantas frutíferas aí, por exemplo, bota aí a laranja, o limão, o café, aonde ela planta, fica ali, eu tiro apenas o fruto e não tiro a árvore. Isso ajuda a segurar o solo, mas existem algumas áreas que eles fazem todo esse processo e plantam arroz, como lá na agricultura de jardinagem.
Entendeu a dica de hoje? Essa foi uma dica especial para você. A gente pede para você se inscrever no canal, dar aquele joinha, que o nosso objetivo é ajudar você a conquistar a sua vaga no vestibular. A gente vai avisar para você, a nossa plataforma Geografia Irada foi uma plataforma criada gratuita. Ah, Marcelo, não paga nada. Não, não paga nada. Marcelo, alguma coisa está errada aí. É impossível uma pessoa fazer aí algo de graça. Querido do meu coração, o nosso objetivo é ajudar inúmeros alunos a transformar a sua vida através da educação. A gente não ganha nada com a plataforma, a gente deixa aberto, porque algumas pessoas podem doar e com isso a gente vai desenvolver material para vocês. Estamos aí, construindo um grande aplicativo com questões, já temos lá o aplicativo de paródia que vai ser arrumado. O nosso objetivo é ajudar você. Não temos interesse algum em poder ganhar dinheiro com isso. Eu só peço que você compartilhe, você, se gosta dos nossos vídeos, que você se inscreva. A gente fez um acompanhamento agora no YouTube, nós temos lá muitas visualizações, mais de 2 milhões de visualizações em vídeos, sendo aí, a gente nunca pagou para divulgar nossos vídeos, é o boca a boca que vai indo, e a gente vê que grande parte das pessoas que assistem nossos vídeos não são pessoas inscritas. Então a pessoa assiste, vai lá ver e não se inscreve no canal. E isso, claro, quanto mais pessoas inscreverem, a gente tem a certeza que mais pessoas a gente vai atingir. Gostou? Compartilha. Vamos fazer o bem e eu quero que mais pessoas descubram essa oportunidade. É por isso que eu peço sua ajuda. Um beijo, eu espero.